Com a chegada do inverno, algumas doenças de pele se manifestam. Como cuidar e tratar? Quem esclarece é o Dr. Laerte. Contrapondo as chamadas dermatoses de verão, né, tão conhecidas aí na mídia, nós também temos nesse período de outono e inverno as chamadas dermatoses de outono e de inverno, né, causadas e agravadas pelo frio. Essas doenças que acontecem em nosso meio são de vários tipos. Nós temos, por exemplo, as doenças eczematosas, tipo a psoríase, né, e o eczema seborreico. Nós temos doenças alérgicas, como a dermatite atópica, né, que é uma doença que caracteriza principalmente em crianças, né. Ela pode estar também acompanhada de rinite alérgica, de asma e de também uma predisposição à alergia por alimentos, medicamentos e outros fatores. Temos também as doenças chamadas infecciosas e contagiosas, né, como principalmente o sarampo, a rubéola e a varicela, que são doenças decorrentes mais do aglomeramento de pessoas, né, que se caracteriza também, além da febre e de problemas pulmonar, também com um quadro dermatológico que muitas vezes são diagnosticadas pelo dermatologista. E além disso, a escabiose e a pediculose também, muito comum nessa época, principalmente em escolares, né, e em grupos populacionais mais restritos, né. A dermatite seborreica também apresenta nessa época uma incidência maior, é uma doença eritema-escamosa, né, é uma caspa avançada. Ela ocorre mais em regiões chamadas seborreicas, né, couro cabeludo, região médio-facial e atrás da orelha, né, região retroauricular. É uma doença também que cursa com eczema, descamação. E é muito comum em pessoas, e muitas vezes é uma marcação de a pessoa ter uma doença como uma diabetes, um colesterol elevado, às vezes pode cursar inicialmente com a dermatite seborreica. Tem uma tendência familiar também, né? A dermatite seborreica, ela tem que ser tratada com um anti-inflamatório, principalmente, né, nós usamos aí um anti-inflamatório tópico, eventualmente anti-inflamatórios sistêmicos, né? E o controle da oleosidade é importante da pele, né? Talvez uma dieta também. E as pessoas que apresentam a dermatite seborreica, elas realmente têm a doença num determinado curso da vida. Elas melhoram com o tratamento e de repente elas podem recidivar, né, num próximo inverno, digamos assim. A psoríase também é uma doença eritema-escamosa, né, ela atinge praticamente 5% da população geral. A forma clássica da doença são lesões escamosas, principalmente no couro cabeludo, nos cotovelos e nos joelhos. Ela pode também evoluir, né, atingir assim as unhas, a palma da mão, inclusive todo o corpo. O tratamento também é feito com cremes, com sabonetes medicinais, né, com cremes de corticóide, de anti-inflamatório, algumas substâncias chamadas queratolíticas que vão facilitar, né, no controle da descamação da pele. E ela é uma doença também que aparece cíclica, né? O que desencadeia o estresse, o frio, e ela geralmente melhora com o tratamento, mas pode recidivar, né? Como a gente fala no próximo inverno, né? Em nosso meio, principalmente no meio escolar, é frequente nessa ocasião aí o aumento da incidência da chamada escabiose, que é a sarna, ou da pediculose, que é o piolho, né? Então são doenças causadas por um ácaro que se transmite de pessoa para pessoa. E eventualmente também de animal, como no caso da escabiose, pode ser do cão para a pessoa, né? Pode transmitir. Então, na realidade, o que facilita a transmissão é o aglomeramento de pessoas, né? Que nessa época ocorre mais. Então, é uma doença assim que ocorre mais na família, né? Então, quando uma pessoa é contaminada com esse ácaro, pode passar para os... né? É uma alergia que é contagiosa, digamos assim. Então, muitas vezes o sintoma da escabiose é parecido com o sintoma de alergia, e o povo muitas vezes confunde com alergia, né? Bom, o tratamento hoje é feito com sabonetes, com shampoos e com loções escabicidas, né? É cura fácil, mas tem que ter um tratamento persistente de 3 dias a 1 semana para poder melhorar os sintomas da doença, né?
Nós gostaríamos de lembrar a população que, apesar dessas doenças existirem a vacina já, né, que todos deveriam fazer a vacina dentro daquele esquema preconizado pela unidade sanitária, ainda é frequente em nosso meio o aparecimento, nessa época do ano, de gripe e de varicela, que é a chamada catapora, né, e o sarampo e a rubéola também. A gente lembra que é importante que o sarampo ele pode causar uma série grave de complicação, principalmente quando dá em adultos, e a rubéola, em gestantes, ela pode dar malformação congênita. Então é importante, e a varicela também, que acontece no nosso meio muitas vezes, ela também é uma doença que em adulto ela complica. Então o ideal é que as pessoas, para essas doenças contagiosas, tomem a sua vacina preventiva desde a infância, né? Quando chega ao dermatologista já é o doente, né? A prevenção disso aí é feita com vacinas, né? Com aquele esquema de multivacinação preconizado pela Organização Mundial de Saúde, né? Que é aplicado nos postos de saúde, né? Tá, uma coisa importante também nessa oportunidade é lembrar as pessoas dos hábitos de higiene, né? Por exemplo, a pessoa que tem tendência a uma pele seca, ressecada, algumas pessoas têm já de nascença já, né? Nessa época do ano, por exemplo, não devem fazer uso de sabonetes comuns e de banhos quentes e prolongados, porque isso aí agrava o ressecamento da pele e leva normalmente ao aumento da coceira e uma eczematização e uma piora dos quadros, principalmente alérgicos, né? Então o banho tem que ser com o sabonete o mais neutro possível. Se a pele for muito ressecada, as pessoas têm que usar um hidratante, né, um emoliente, um hidratante, e evitar também banhos muito prolongados, né? Além de economizar água, sabão, economiza a pele também, né?